Um MAC address, ele é o endereço de controle a acesso à mídia do seu computador. Ele está relacionado ao endereço correspondente da placa de rede que está conectada à placa-mãe do seu computador. Então a gente tem o IP address, que é o endereço que vai caracterizar os dispositivos conectados a uma rede. E a gente tem o MAC address, que é o endereço correspondente ao dispositivo físico. Uma placa de rede, ela é esse componente aqui, ó, e a gente consegue identificar nela aqui, ó, o MAC address. Né? Essa placa de rede está conectada junto com a placa-mãe do seu notebook. Outra forma da gente ver o endereço MAC sem precisar, né, abrir o notebook, a gente pode estar vendo ele pelo próprio Windows, pelo prompt de comando que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então aqui a gente está no prompt de comando. Detalhe que esse comando ele é padrão do prompt de comando do CMD. Eu tentei rodar ali no PowerShell e não deu certo. Né? Então no prompt de comando a gente vai editar o comando ipconfig/all. Esse comando é uma extensão do comando ipconfig, né? Ele vai dar mais informações sobre a nossa rede aqui, ó. Entre elas estão aqui ó, o endereço físico, que é o MAC address, né? E o que tem de interessante nesse endereço aqui? A gente consegue ver que esse endereço aqui, ó, ele é composto de caracteres hexadecimais. Então a gente tem aqui ó, 6 pares de caracteres hexadecimais, sendo que os 3 primeiros pares aqui, ó, ou os 6 primeiros caracteres, eles correspondem ao endereço do fabricante. Então esse fabricante aqui, ó, dessa placa de rede, ele tem por padrão no seu MAC address esses 6 caracteres hexadecimais aqui, ó. Esses caracteres eles identificam o fabricante da placa da rede. E esses outros 6 caracteres eles estão relacionados ao meu dispositivo. Então os primeiros 3 são, digamos, padrão, e os outros 3 pares aqui eles são do próprio dispositivo, né? Vai mudar para cada dispositivo. E uma das formas de relacionar o MAC address com segurança é porque muitas redes elas utilizam do MAC address para verificar se os dispositivos estão mesmo conectados nessa rede e se eles são confiáveis. Porque elas verificam se os dispositivos que estão se comunicando dentro dessa rede possuem o mesmo MAC address. Se eles possuírem o mesmo MAC address, significa que eles estão fisicamente conectados dentro dessa rede. Porém, o MAC address ele pode ser falsificado numa técnica conhecida como spoofing. Spoofing é a capacidade de você conseguir substituir aqueles 6 primeiros caracteres do MAC address que caracterizam o fabricante da placa de rede. Então aquela verificação para ver se os dispositivos que estão se conectando são confiáveis é quando eles possuem o mesmo MAC address. Na verdade você vai estar falsificando um endereço MAC do computador, do dispositivo, e basicamente isso permite você atacar uma rede se passando por um dispositivo que é confiável. Só que na verdade esse dispositivo está com um MAC address diferente, mas você falsificou esse MAC address se passando por um dispositivo que está conectado numa rede que você na verdade não está conectado.